Hoje nós vamos falar de Jonas. Jonas foi um grande profeta, um profeta que a gente considera muito ousado, né, na sua época, por ter tido a coragem de ir contra uma ordem direta de Deus, quando assim ele foi ordenado a profetizar sobre Nínive. E o que acontece? Essa mensagem de Jonas é tão forte, né? Essa postura de Jonas foi tão marcante na Bíblia, que ela é utilizada até hoje pelo mundo inteiro para pregar grandes mensagens, mostrando às pessoas a importância não só de ser um profeta obediente, né, à palavra de Deus, mas principalmente como Deus tem a sua misericórdia, a qual essa nós devemos ter como meta das nossas vidas e não sermos tão duros em relação às outras pessoas. Olhar os erros das outras pessoas como se fossem os nossos erros. Isso é uma mensagem muito clara na pregação, na mensagem que hoje é passada sobre Jonas por todo o mundo. Como nós vamos ver agora nesse breve resumo que eu fiz para poder contar um pouco da história de Jonas. Então o que acontece? Jonas, ele foi um profeta de Israel. Em determinado momento ele recebeu uma ordem de Deus para profetizar a destruição de Nínive, capital do reino dos assírios, que eram inimigos dos israelitas. Esse povo era conhecido por sua perversidade com os povos dominados. Porém, Jonas se recusa a profetizar para Nínive. Sabendo que Deus era misericordioso, ele pensou, ele vai ouvir o clamor dos assírios se eles se arrependerem. Por essa razão, ele tomou então a iniciativa de não seguir a ordem de Deus e decide fugir para Tarsis, que ficava na direção oposta de Nínive. Ele pega um barco em direção a Travos e vai dormir. No meio do caminho, o barco em que ele estava é atacado por uma forte tempestade. Os tripulantes do barco lançam a sorte, então, para saber o motivo de tal tempestade, e com isso a sorte cai sobre Jonas. Ele, então, reconhece que é a mão de Deus que está sobre ele e pede que arremessem ele ao mar. E assim sendo, imediatamente a tempestade se acalma. Jonas, então, é engolido por um grande peixe e fica ali por 3 dias e 3 noites, até chegar em Nínive, finalmente. Ou seja, não teve como ele fugir disso. Acho que a grande força dessa pregação está justamente em nos mostrar que o chamado de Deus, ele uma hora vai acontecer nas nossas vidas, sabe? A gente pode ter ele mais cedo e com isso ter um aproveitamento maior da nossa missão e até mesmo da grande satisfação em saber que estamos vivendo no centro da vontade de Deus e a verdade, né, das nossas vidas e não essa luta incessante por ter o básico para viver, por ter a migalha de sentimentos das outras pessoas em relação a nós, ou seja, amamos pessoas erradas, nos relacionamos com pessoas erradas, vivemos em cenários errados e passamos então a ter uma vida totalmente errada e sofrida. Então essa mensagem, né, de Jonas ter ficado engolido na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites e ter chegado em Nínive, ter sido cuspido, digamos assim, em Nínive, lugar esse onde aconteceria de fato o chamado de Jonas como profeta de Deus, nos mostra que não devemos brigar contra aquilo que a nossa alma grita como verdade, porque nós sentimos no nosso íntimo, o que nós temos é medo de, às vezes, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, como foi comigo também, o que nós temos é medo de não sermos o suficiente para aquilo que Deus está nos chamando. O que nós devemos fazer é confiar nele, nos entregar e viver a grande maravilha que é fazer a vontade de Deus, como aconteceu com ele. Então Jonas chega em Nínive, percebendo que não tem sua missão, ele profetiza para a cidade. E a população se arrepende e se humilha diante de Deus. E como Jonas havia imaginado, Deus em sua misericórdia perdoa e não destrói a cidade. Claro que Jonas fica muito irritado e por isso é repreendido por Deus, que o ensina sobre a misericórdia e amor, né? Mostra para ele a importância do amor e misericórdia que ele tinha, né, Deus, para com as pessoas, mostrando que Jonas também deveria ter. Ou seja, um grande amor que Deus teve sobre Jonas, né? Apesar dele ter feito tudo o que ele fez, mesmo assim ele foi usado por Deus e ele teve a oportunidade de ser repreendido, mesmo depois de Deus ter feito, né, o que tinha de ser feito, depois dele ter ficado 3 meses na barriga do peixe, 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Mesmo assim, Jonas ainda se rebela contra aquela situação, contra Deus, e Deus, mesmo assim, já sabendo de antemão que isso aconteceria, estava disposto a, no final, também ter misericórdia com a vida dele, mostrando o que é o poder do amor. O poder do amor que somente Deus
sendo a fonte do próprio sentimento, pode nos passar. Por isso eu digo sempre, Deus e Jesus Cristo jamais poderiam, deveriam, e eu não aceito que sejam empacotados por determinadas, como eu posso dizer, políticas religiosas que andam por aí pelo mundo, fazendo com que ele seja um produto a ser vendido ou a ser usado a favor de seus interesses pessoais. Deus não é religião, Jesus Cristo não é religião, sabe? Eles são fonte de amor. Deus, Jesus Cristo, quando passou por aqui, passou para nos mostrar o que nós devemos seguir, o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer, e não para ter títulos. Se títulos quisesse ter Jesus Cristo, ele aceitaria a oferta de Satanás quando ele foi tentado no monte. Quando Satanás oferece tudo aquilo que ele está vendo como dele, se assim ele o quisesse, se assim ele quisesse. E ele não aceitou. Jesus Cristo não quer título. O que ele quer é ver, sabe, o povo, ver nós que somos famílias em Cristo, sermos propagadores do seu amor. Amor na atitude, não na palavra, sabe? Conhecimento na atitude, não na palavra. Não basta dizer que acreditamos na essência, na verdade e na existência de Deus. Nós precisamos andar com Ele. Nós precisamos mostrar para as pessoas de forma natural quem somos, em quem acreditamos, qual é a fé que nós temos, sabe? É isso que Jesus Cristo espera, é isso que Deus espera. E a Bíblia não dá tantos detalhes do que aconteceu com Jonas após a profecia de Nínive. Porém, nos mostra que ele é um profeta de forte personalidade, como eu falei no início, tanto que teve a coragem de contrariar a ordem de Deus, né? A sua história nos deixa claro que não devemos dar as costas a uma ordem de Deus e, principalmente, que devemos ter misericórdia com aqueles que nos fazem mal, certo? Reforço isso, torno a falar sobre isso, porque isso é muito importante, é o que faz falta hoje. Nós vemos dentro de nossas famílias, sabe, pais e filhos, irmãos, enfim, que atacam uns aos outros, querendo provar que o outro está errado, querendo impor uma autoridade, um conhecimento maior, algo do tipo. E isso demonstra claramente que é a falta de misericórdia, que é a falta de amor. E isso nós não podemos permitir, certo? Isso não significa, né, ter esse comportamento com as pessoas que nos fazem mal, não significa que devemos continuar andando com essas pessoas. Nós não precisamos ter algum tipo de relacionamento. O que devemos é perdoar os seus erros como se fossem os nossos e entregar as suas vidas a Deus, seguindo assim em paz, sem derramar o ódio no universo, alimentando a força do mal. Força essa que se alimenta sempre do mal, que acaba que nós passamos através das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos emanar um sentimento de amor, de compreensão, de perdão. Ainda que nós não tenhamos condição total de administrar isso num todo, nós temos que ter um pensamento forte, um pensamento dominante de que eu perdoo fulano. Não quero continuar tendo um relacionamento com ele porque não me faz bem, porque eu acho que ele precisa aprender muita coisa ainda, mas quem vai ensinar ele é Jesus Cristo. Até aqui eu pude perdoar, até aqui eu pude, sabe, administrar isso. Daqui em diante, cada um segue sua vida e eu entrego na mão de Deus, aquele que pode todas as coisas, inclusive transformar a maldade do mundo em bondade, como ele tem feito com tantas pessoas, né? Eu me chamo Alexander Teran, e se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a fazer parte da minha vida, a compartilhar com seus amigos essa mensagem e a ativar o sininho para juntos seguirmos para o próximo nível. Fiquem todos na paz de Cristo.